tarde. É muito bom estar aqui de novo. A gente já não conversa há algum tempo. Então, na apresentação de hoje, nós resolvemos fazer um resumo do que a gente já estudou aqui desse livro Libertação. Foi uma tarefa árdua. Libertação é um livro muito denso, cada capítulo tem muita informação, já é uma síntese. E conseguir resumir isso para 50 minutos, para 40 minutos, foi bastante difícil. Fizemos com muito carinho, vamos ver o que a gente consegue por aí. Tomara que surta o efeito, que tenha o resultado. A gente começa sempre situando o trabalho do André Luiz num trabalho maior que ele se propôs a fazer, que vem nessa série A Vida no Mundo Espiritual. Ele traz e enuncia experiências e estudos que ele vem fazendo no plano espiritual. E o objetivo dele é fazer com que nós nos conscientizemos dessa vida maior, para que a nossa visão saia do curto prazo e atinja o longo prazo, para que a gente troque valores extintos, valores próximos, valores materializados por valores espiritualizados e a gente consiga avançar. Então, através disso, ele tem 4 objetivos básicos no trabalho dele. É a comprovação da realidade espiritual, é a comprovação de que nós estamos aqui em evolução permanente, que há uma necessidade de nós nos movimentarmos para a troca destes valores, perceber a realidade de uma forma diferente e, a partir daí, temos uma motivação para fazer a busca da reforma interior. Sendo assim, ele tem esse conjunto de obras, das quais uma grande parte delas nós já estudamos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que se propõe a fazer o desenvolvimento do ser integral, que se propõe a nos dar mecanismos, nos dar premissas para que nós mesmos comecemos a fazer essa transformação. Nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna e no mundo maior, nós já estudamos aqui. Estamos estudando presentemente libertação e nos domínios da mediunidade. Os outros a gente pretende continuar e completar o estudo de André Luiz. Então hoje nós estamos resgatando o que já estudamos de libertação. A gente começa dizendo que libertação é um testemunho dessa senda evolutiva. O pano de fundo que aparece em libertação é o progresso evolutivo, é a evolução que cada um de nós vai trilhar, o caminho que cada um de nós vai fazer. Porque a lei do progresso é inevitável. Todos nós vamos progredir, vamos avançar e vamos nos desenvolver. E essa libertação é a facilidade que a gente vai ter de largar valores materiais, largar paixões, largar vícios e adquirir competências, adquirir virtudes. Então, como é que a gente pode ir fazendo isso? Ele mostra no livro que a gente faz isso através do estudo, que a gente faz isso através do trabalho, que a gente pode fazer isso pela prática do bem. E aí ele exemplifica isso através de uma reforma interior de um caso específico, que foi feita, que foi tirado um espírito sofredor das zonas umbralinas e fazendo com que ele se recupere, com que ele retome a sua caminhada alinhada à lei natural. E através dessa reforma interior, com o auxílio do mundo espiritual, a gente vai ver como é que foi sendo feita essa conversão do espírito Gregório, que foi chamado pelo poder irresistível do amor. Ele tinha dentro dele, todos nós temos essa centelha divina. Então, o livro Libertação tem estes capítulos todos. Nós estudamos Ante as Portas Livres, que é o prefácio que Emmanuel faz a essa obra. Estudamos Ouvindo Elucidações, a palestra do instrutor e o entendimento. Foram os capítulos que nós vimos. O nosso próximo encontro vai ser para estudar Numa Cidade Estranha, porque aqui no entendimento começa o trabalho e a definição da prova e da programação prevista para Gregório. Bom, então nós tentamos reduzir, dentro da nossa ótica, do que nós percebemos, o que tinha sido trazido. O nosso pano de fundo é aqui, é a evolução. Nós vamos de simples e ignorantes até a perfeição.
E isso vai se feito por estágios evolutivos ao longo dessa caminhada. Estes estágios evolutivos, eles se apoiam uns nos outros. Se eu olhar a evolução do princípio inteligente, que passa pelo reino dos minerais, passa pelos vegetais, passa pelo nominal e vai seguindo, o plano nominal se apoia no vegetal, o vegetal se apoiou no mineral. Então, nós fazemos parte de uma grande teia que nos ajudamos uns aos outros. No capítulo 1, o que o André Luiz traz é a descrição desse contexto todo, a descrição desse processo evolutivo, dizendo que, para que a gente pule de um para outro estágio, e ele considera isso uma libertação, a gente precisa um start, um despertamento, um chamamento para este mundo maior, alguma coisa que ressoe em nós e que nos faça querer progredir. É a lei do progresso. E isso vem despertando esse eu, esse self que nós temos, essa centelha divina dentro de nós mesmos, que vem e nos acorda. E aí nós vamos desejar fazer essa transposição. André Luiz, nessa descrição do capítulo 1, que é uma palestra do ministro Flacos, ele começa a descrever características deste modelo todo, do que vale nesse cenário. Ele diz que a gente não pode baixar o padrão vibratório igual aos que nós estamos ajudando, porque senão a gente não consegue alavancar neles esta visão do maior. Ele fala do mundo, que o mundo reclama a prática do bem. Não temos mais essa necessidade, não devemos mais ficar só na conversa, só na apresentação. A gente tem que ir com a mão na massa, a gente tem que ir para a prática do bem do mesmo jeito. Ele discute a condição do humano, ou seja, não adianta cobrar demais de nós mesmos, porque o nosso nível evolutivo é pequeno. Então, aqui nós vamos dar uma passada depois por estes pontos que nós discutimos aqui. Então, o capítulo 1 vai dar esse cenário, esse modelo onde esse processo evolutivo se enquadra. E no capítulo 2, ele vai instanciar o modelo, ele vai descrever características para essa condição evolutiva que a gente se encontra, para a condição evolutiva do umbral. Ele vai dizer, e aí ele vai dizer o seguinte: por que nós permanecemos nesse estágio? Por que nós não avançamos? Por que nós somos resistentes? Por que nós cedemos a esse chamamento da baixa frequência? Por que nós nos alinhamos a esses espíritos que estão enraizados e cristalizados no mal? Discute uma porção de pontos, onde ele fala das condições evolutivas que nós nos encontramos. Ele diz que nós somos filhos da revolta, que nós não aceitamos estes princípios, e descreve também por que nós estamos estacionados nessa posição. E aparentemente um estacionamento deliberado, não é bem? Depois, na segunda parte do capítulo 2, ele diz muito bem: eu tenho o modelo, a lei de progresso é evidente, ela vai acontecer, queiramos ou não. Agora eu digo, nessa faixa evolutiva, quais as condições do que acontece aí? E digo assim, como é que você se liberta? Quais os mecanismos e as ferramentas que você tem com você para se libertar? A partir de um start, a partir de um disparo, que é essa lei natural gravada na nossa consciência, que é essa centelha divina que nós temos. Portanto, nós temos aqui dentro condições desse outro extremo. Então, vem a ressonância e nós despertamos. E aí nós temos as condições. É o uso da vontade, é a seleção do bem e do mal, de acordo com o nosso livre-arbítrio, é o fato de que nós somos herdeiros do poder criador e, portanto, nós construímos ao nosso redor o ambiente e a atmosfera que nós quisermos. Ele mostra com toda a clareza que, apesar dessas condições todas, existe essa libertação e está dentro de nós mesmos. Agora, também diz, não é fácil mudar, não é fácil trocar valores. E quando entra, então, no capítulo 3, ele diz assim: já viram, já mapeei o modelo geral, já expliquei o pano de fundo, já disse quais são as características do trabalho que vai ser feito nas regiões umbralinas, das condições desse ambiente, já disse como você pode se libertar e como você tem que se comportar nesse trabalho. Agora eu dou 2 casos exemplos, 2
casos, o caso de Cláudio e o caso de Gregório. Ele então delineia aí nesse capítulo esse caso. O caso de Gregório continua sendo analisado, que vai ser o grande exemplo dessa reforma interior de um espírito das trevas que consegue se recuperar a partir do chamamento do amor e por intercessão de outros espíritos evoluídos, que tinha sido a mãe dele em vidas passadas. E a ajuda que nós sempre temos em todos os momentos. Isso, mais ou menos, é o resumo do que nós estudamos até aqui do capítulo do Libertação. Agora, nós pensamos algumas coisas para fazer uma rememoração de conceitos e posições que passaram aqui quando nós estudamos cada um dos capítulos com mais detalhe. Nós não vamos nos aprofundar, nós vamos enumerar isso para que as pessoas vão lembrando, porque não dá tempo para o período especificado. A primeira coisa que a gente lembra é a questão do prefácio. Emmanuel, no prefácio do livro, sinaliza e diz assim: olha, o que vai ser isso aí é o princípio evolutivo, é a lei do progresso, isso que já se estabelece, e quais são as características principais? Ele faz um aceno. Então ele conta a questão da lenda do peixinho vermelho, que era um peixinho que vivia num lago muito restrito, tinha uma porta estreita, era um lodo e ele não tinha muito espaço. Como ele não tinha muito espaço, porque ele era preterido pelos peixes grandes, ele então trabalhava muito, ele andava muito, ele estudava, ele vasculhava. E ele descobre como passar e sair do lago. E aí ele se depara com um reino infinito, um reino com muitas outras oportunidades que ele sequer desconfiava. E enxerga esse caminho e descobre que nesse reino infinito é o verdadeiro reino. Porque em havendo alguma estiagem, aquele poço ia secar e não tinha solução. Ele então, peixinho vermelho, retorna ao poço e para contar aos outros o que ele tinha descoberto e dizendo: vocês têm que trabalhar, vocês têm que se esforçar e emagrecer para conseguir passar por essa fenda, por essa porta estreita. Não dão atenção, quando muito o escutam, acham que ele está falando bobagem e que não vão sair daquela posição e ele segue caminho. Passa-se o tempo e realmente vem a estiagem e o poço acaba e todos eles fenecem ali. Conclusão, Emmanuel diz que o peixinho vermelho é o próprio André Luiz, com a missão dele, que está retornando e avisando quais são as dificuldades e o que você tem que fazer para alçar voo e sair. Portanto, ele volta com as descobertas do caminho infinito e vem de novo para a crosta terrestre para poder anunciar isso aos outros. E dizendo que eles precisam se aprimorar, nós todos, individualmente, nós precisamos fazer a nossa reforma interior para poder ter direito de passar por essa estreita passagem. Mas ele explica, tem que trabalhar, tem que buscar, porque ninguém vai ganhar nada de graça. Esses paraísos miraculosos não existem. A cada um será dado de acordo com suas obras. Nós fizemos, então, um estudo também para mostrar que, da mesma maneira, da lenda do peixinho vermelho, do processo evolutivo que nós temos, existia essa metáfora da condição humana que Leonardo Boff traz entre a águia e a galinha, dizendo que isso, na realidade, essa questão evolutiva é uma questão existencial da condição humana, que nós temos a dualidade entre duas posições opostas e ao mesmo tempo complementares, que convivem conosco. Nós temos a convivência na realidade e no sonho. A gente tem corpo e alma. A gente vê a terra e o céu. A gente tem fatos e ideias. Tem um conjunto de situações que é uma dualidade, mas que convivem as duas em nós. E isso faz parte da condição humana. O que tem por baixo disso, Leonardo Boff explica que é o plano e o processo de evolução, que a gente já conhece, dado pela coisa. E onde tudo tem a ver com tudo, quer dizer, essas situações todas existem, são duas dualidades, eu tenho uma série de situações aí inteirando isso, uma grande corrente, e tudo está encadeado. E o homem faz parte dessa rede de relações. O homem precisa estar atento, porque quer queira ou não, quer tenha consciência ou não, ele está nessa relação, influenciando e sendo influenciado por essa rede.
Falamos ainda que nós podíamos dizer, segundo a metáfora criada por Leonardo Boff, que a condição de galinha era a condição material. Éramos nós convivendo e nos manifestando no plano material. Portanto, era o lugar onde nós tínhamos o cotidiano, o enraizamento, a inflexibilidade, a questão do limitado, essa coisa mais restrita. E que a posição da águia era a posição da nossa espiritualidade, onde nós então estaríamos vivendo os nossos sonhos, buscando o ilimitado, tendo essa capacidade de levantar para o ilimitado, capacidade de criar coisas novas, e este seria a posição da águia. E aí ele questiona, e nós discutimos, por que continuar vivendo como galinha, olhando só o aqui e agora, e deixar de viver e libertar a águia que nós temos? Por que olhar só para o imediatismo e não olhar para o horizonte mais amplo, mais expandido? E vem a questão do André Luiz também, voltando a corroborar. A exigência da humanidade atual é que a gente liberte essa águia, que a gente, para buscar esse mundo melhor, para buscar essa evolução, nós temos que sonhar alto. Nós temos que mergulhar dentro de nós mesmos, fazer um autoconhecimento, um autodescobrimento e buscar esta evolução em posições cada vez mais espiritualizadas, para que essa águia possa voar livremente. Então, estamos todos, e Emmanuel fecha dizendo, estamos todos na frente das portas livres. As portas estão abertas. O que nos falta é transpô-las. Para isso, nós precisamos trabalhar, reformar internamente, renovar e ganhar essa posição de espiritualidade mais avançada, transpondo essa porta. Então, isso foi o prefácio, anunciando qual era a proposta do livro. Aí fomos para o primeiro capítulo, onde então a gente tinha as elucidações que esse ministro, Flacos, que veio do mais alto, ia colocar e ia ensinar aquele grupo de ouvintes que todos iam trabalhar nas regiões umbralinas, buscando a libertação de espíritos sofredores. Eles eram todos candidatos ao serviço de socorro e André Luiz estava novamente engajado. Em vários livros ele vai traduzindo e ditando experiências e estudos que ele está fazendo em trabalho com o resgate desses seres infelizes e sofredores. É sempre essa a temática dos livros dele, nessa busca de espiritualização. E ele começa isso, a gente tem que prestar atenção, lá pela década de 50, onde o positivismo e o materialismo crescia enormemente e ganhava muita força. Então veio a ajuda do alto para despertar cada um de nós, daquela época, que o desvio estava se fazendo e que tínhamos que buscar esse resgate e buscar novos valores. Ele ainda chama a atenção no decorrer do livro que vários vultos históricos, pessoas de renome, e cita uns quantos dele, vieram com essa proposta, tiveram uma missão aqui na Terra, onde era o bem, era a evolução, era o desenvolvimento. Mas, apesar disso tudo, junto ainda ficaram resquícios de violência, resquícios de maltratos, resquícios de dificuldade de convivência, de guerras. Mesmo assim, não houve como isso ser libertado. Por dois motivos, alerta o André Luiz no livro. Um deles é o fato de que a nossa condição humana não nos permite só fazer o bem. Nós ainda estamos num nível evolutivo baixo, em que essa posição de galinha é muito mais forte do que a posição de águia. Então, nós, por mais que desejamos, nós temos um sistema de crenças e valores que nos desvia do caminho correto. O nosso self manda a diretriz e esbarra nas nossas questões incrustadas e cristalizadas, posições fixas e desvia. Então, não tem como ser diferente. E a segunda coisa é que ele diz assim, não adianta ficar falando. O estudar o bem, o estudar a prática do bem, o discorrer, o refletir é bom, é o conhecimento, mas tem que praticar. Ou seja, nós temos que nos dispor a ajudar os outros. Se nós somos todos elos de uma mesma cadeia, todos elos de uma mesma corrente,
Uns ajudam os outros. Então, os que estão numa posição mais avantajada têm que recuperar os que estão numa posição menos facilitada, porque nós também estamos sendo puxados e arrecadados por um ser, por uma camada superior. E que todos nós queiramos, quando nos dispusemos, nós temos o auxílio, nós somos ajudados pelo plano mais alto sempre. E essa questão de céu e inferno, de posições demarcadas, não existe, são estados da alma, e a gente vai ver isso um pouquinho mais claro aqui na frente. É o padrão vibratório que a gente escolhe e que determina pelo uso da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, e que vibramos naquela condição menor. Nós temos agora aqui um conjunto de passagens e de temas que foram abordados ao longo do capítulo 1 para descrever este cenário mais amplo, para dizer como é que esse modelo de evolução, esse modelo da lei do progresso, que todos nós somos subordinados, quais são as regras do jogo. Então, ele falou em vários pontos. A gente vai fazer um resumo e um ou outro a gente pega para relembrar, que não dá para descontar todo. Primeiro, ele discute essa questão do tom vibratório. Nós não podemos, se vamos ajudar espíritos com dificuldade, se vamos ajudar espíritos devedores, nós não podemos nos nivelar na mesma faixa de frequência. Então, nós temos que estar atentos para não nos desviarmos da proposta. E como nós somos seres imperfeitos e nós temos impurezas, nós temos que cuidar para que os nossos defeitos, que as nossas imprecisões não entrem em ressonância com esse espírito, porque senão nós vamos nos nivelar, vamos fechar a questão, vamos discutir de igual para igual e não vamos conseguir alavancar. Então, essa questão do tom vibratório é importante, esse cuidado que se tem que ter. Por outro lado, ele ainda diz mais, mesmo tendo impurezas, mesmo a gente tendo as dificuldades, nós temos a decisão dentro de nós mesmos. Nós seremos tentados, sim, mas aí é um teste para nós, é uma evolução para nós, é um aprendizado para nós. A vigilância e a oração é aqueles dois mecanismos que a gente tem para estar atento e não permitir baixar esse nível vibratório. Chama atenção que educação e renovação são diferentes. A educação normalmente vem da superfície para dentro. Você vai educando, vai se educando, vai mudando valores. Agora, a renovação vem de dentro para fora. Eu renovo valores, eu renovo posições. Ela é mais profunda, mais difícil, mas mais eficaz também. Que o mundo reclama a prática do bem. E aí vem esse ponto que a gente chama aqui, atenção, tem várias coisas que ele reclama, mas a organização humana não atende às exigências desse ser. E a gente vê um pouquinho mais agora o que a gente chamou atenção na ocasião, dado ao trabalho que André Luiz está fazendo no livro. Que o império espiritual é nosso vizinho, nós estamos mergulhados numa área espiritual, mas é num mundo espiritual que, além de estar aí muito próximo e atuando, e com o qual a gente tem sintonias e afinidades, ele é atormentado e dividido. Portanto, mais ainda o cuidado que nós temos. Somos nós, desencarnados. Com relação a essa questão da organização e da condição humana, a gente volta a lembrar aqui a questão das dimensões de uma mesma realidade. Nós somos este ser. O Dr. João André já trouxe para nós e explicou e nos mostrou. Nós somos este padrão vibratório, que faz com que este eu em nós, Deus em nós, esse self, ele venha se manifestar na periferia, passando por um conjunto de padrões vibratórios, se densificando dentro desse degradê de frequências. Então, nós nos manifestamos em todos estes planos. Dada a nossa condição, nós estamos vibrando muito aqui, que nós estamos numa posição materializada, uma posição de galinha de visão pequena, de curto prazo, mas temos dentro de nós a águia. E precisamos trabalhar isso através do autoconhecimento e fazer libertar essa águia. Só que nós ainda não estamos nessa posição. Então, nesses trabalhos que são meritórios, que nós temos que fazer, a gente tem que se cuidar. Tem que se cuidar porque a nossa condição ainda ressoa naquela frequência mais baixa com impurezas. Nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Então, as próprias dimensões
que cada um tem. Você tem que mergulhar e escutar a natureza interior, ou seja, se autodescobrir, se autoconhecer, para poder saber do que você já é capaz, do que você ainda está devendo, qual a virtude que você desenvolveu, qual o vício que você ainda tem, e saber que você tem um monte de conquista, mas tem ainda débitos, e que precisa trabalhar esses débitos, que é o processo de individuação. E isso vai sendo conseguido paulatinamente, não vai se pular etapas. Nós não vamos conseguir ficar da noite para o dia seres perfeitos. E ele chama atenção ainda na questão, se isso vai de uma posição de extrema ignorância e chega numa perfeição, nós temos uma quantidade enorme de níveis aí no meio, nós temos uma quantidade enorme de planos vibratórios em condições diferentes, onde a gente tem um verdadeiro espectro de frequências nesse universo. E a cada momento, em cada posição, a quantidade de famílias, de seres que existem aí é inúmera. Os matizes, a quantidade de colorido que existe é imenso. Cada um com a sua condição, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua facilidade. São as aquisições que nós fizemos de acordo com o nosso nível evolutivo. E que estes reinos e estes seres vão se apoiando uns nos outros. Então, isso é uma coisa que ele traz como sendo um ponto importante para que se saiba que o trabalho que vai ser feito faz parte de um conjunto muito maior, de um processo de evolução, que não se sabe como é que está ao longo desse universo distribuído, que a gente enxerga só uma parte que consegue olhar essa camada umbralina. O que, de certa forma, vai explicando o que vai ser encontrado lá. O modelo é assim, as regras são assim, o estágio é esse. Então, nós vamos encontrar coisas que é resultado dessa condição evolutiva, desse nível em que a gente se encontra. Então, nesse mundo de frequência, tem outra constatação. Tudo tem a ver com tudo. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo, na natureza, né? Então, tudo vai. Eu tenho os átomos que formam moléculas, que vão formar células, que vão definir tecidos, vão constituir músculos, o sistema e o organismo. Estes organismos formam populações que vão formar uma determinada comunidade biológica que vai definir um ecossistema e que existe no planeta. E este planeta vai se repetir, que existe nos outros tantos que a gente nem sabe. Então, tudo está apoiado uns nos outros e faz parte de uma mesma teia. E o homem faz parte disso. O homem está dentro disso, dentro dessa rede toda. Então, não dá para viver isolado e não dá para não olhar para o lado, porque a situação daquele companheiro do lado está afetando a nós. E a nossa situação afeta a outros. Então, é exatamente o grande desafio que nós temos hoje no século XXI. Nós fomos brilhantes em tecnologia, temos a razão já há mais de 40 mil anos sendo trabalhadas, mas nós somos muito pobres de coração. Nós não temos amor o suficiente, nós não temos posições éticas suficientes, nós não temos a fraternidade desenvolvida e, no entanto, dependemos uns dos outros. Então, se existem zonas de baixo padrão vibratório, se existem zonas umbralinas, nós somos responsáveis por isso também. Somos nós, desencarnados, não? Foram pontos que o Flaccus foi marcando e foi chamando a atenção para depois explicar o tipo de trabalho. Ou seja, uma vez que você tem a noção desse processo, desse todo e das características de onde vai, você vai com uma postura diferente. Não é uma postura de superioridade, porque não é superioridade, nem uma postura de cobrança, mas é uma postura de amor, e amor na prática, exercitado, para poder alavancar. Porque estes irmãos sofredores, dado a estas estruturas cristalizadas durante anos, eles não vão se movimentar se não for através de uma demonstração de atitudes e de práticas de um amor verdadeiro. Terá que ser usado o movimento do sentimento, da emoção, para conseguir demovê-los. Não a razão que é mais, digamos assim, superficial. Bom, continuando os pontos que foram sendo trazidos, o André Luiz chama a atenção e diz assim, essa questão de inferno é um problema de direção espiritual. Por quê? Se eu tenho uma cadeia
toda ela encadeada, elos e elos formados numa rede de relações, assim como eu tenho para posições que me espiritualizam, que vão para frente, eu também tenho essa mesma cadeia em posições mais primitivas, em posições de maior dificuldade, mais materializadas. E eu, através da minha vontade, do meu livre-arbítrio, eu vou ter que escolher. Eu caminho para lá, em direção da luz, da espiritualização, vou liberando e largando valores materiais por outros, aprendendo a conviver, aprendendo a compartilhar, ou eu me viro e digo, não quero saber disso, me mantenho no meu egoísmo, não faço essa troca, não desenvolvo e vou me arraigando cada vez mais nas coisas materiais, vou mergulhando de cabeça nessa sociedade de consumo que aí está. Então, essa questão de eu achar que estou no inferno ou no céu, é uma questão de direcionamento que nós damos para a nossa vontade. E entre os pontos que ele afere, dizendo, por exemplo, que nós somos filhos do desespero, porque já que nós não conseguimos evoluir, já que nós não conseguimos caminhar e avançar depois que a gente desencarna, dada a nossa condição evolutiva, então já que eu não vou, eu me alinho a esse nível de baixa vibração. Eu fico submetida, subdirecionada para esses espíritos sofredores que manipulam os outros e arregimentam novas criaturas. Por outro lado, a Terra está num estágio ainda muito infantil. Então, as nossas condições, já que nós estamos imantados e aqui reencarnando, também são posições de uma mente infantil. E ele traz essa grande questão, quer dizer, o homem é condutor do próprio homem. Isso é, mais uma vez, chamando a atenção de que nós temos todas as ferramentas na mão para mudar esse cenário. Exige dedicação, exige esforço, exige trabalho, mas nós temos uma vontade férrea que faz essa mudança. Diz que o mal corrige o mal, mesmo, ele mostra ainda lá, outra regra deste modelo onde o processo evolutivo se faz sentir. Ele diz assim, o mal, mesmo que eu seja improdutivo, mesmo que eu seja um espírito que vibra num padrão muito baixo, mesmo que eu seja mau, eu posso ser útil à obra da criação, porque o diamante vai lapidar o diamante. Se eu sou mau, eu posso colocar de guardião e fiscalizando outros maus. É uma forma de fazer o mesmo trabalho. Não vou botar um anjo, ele diz no livro, para tratar com espíritos trevosos. Eu ponho um espírito trevoso que vai fiscalizar, que vai correr atrás, que vai querer mandar, e que vai, de repente, dar um start para a libertação de alguém. Então, o mal corrige o mal. Mas em tudo, depois de tudo, essa necessidade de esforço pessoal é inquebrantável. A gente precisa se decidir a fazer essa mudança. Entre esses pontos todos, são muitos, se discutiu isso um a um, com vários exemplos. Eu separei esse, o homem é condutor do próprio homem, que a gente discutiu, trouxe uma pincelada. Por que ele diz que o homem é condutor do próprio homem? Ele diz, em primeiro lugar, que a lei do progresso, isso baseado em céu e inferno, tem o texto do livro, mas a gente buscou no céu e inferno. A lei de progresso dá à alma a possibilidade de adquirir um bem ou se despojar de um mal. Eu adquiro uma competência, uma virtude, ou então, a lei do progresso me faz assim, ou então eu me liberto e me libero de um vício, por vontade e esforço da vontade. E diz ele assim, o espírito é o artista, mas de qualquer maneira deixando a cada um o mérito das suas obras. Isso é a conquista que eu vou fazer. O espírito é artista do próprio corpo. O espírito, à medida que vai desenvolvendo e adquirindo outras posições, ele tem novas competências, virtudes para serem desenvolvidas. Então, ele vai precisando estruturas da matéria mais complexas para poder exercitar aquela competência. Então, quando nós vamos reencarnar, o corpo que a gente traz, ele é aquele corpo que tem as necessidades onde eu posso exercitar os meus débitos ou as minhas conquistas. Então, ele vai moldando, por isso ele diz, o espírito é o artista do próprio corpo, por ele talhado, dependendo das suas necessidades e manifestações de suas tendências.
Então, aqueles espíritos que têm um corpo maravilhoso, que são lindos quando reencarnam, aquilo é resultado do próprio esforço dele. São espíritos de luz, espíritos bondosos. Então, o homem é o condutor do próprio homem e uns vão ajudando aos outros. Portanto, se nós estamos no comando, a gente está com tudo para poder fazer essa migração e para poder ganhar essa libertação e avançar para estágios mais evoluídos. Bom, uma vez delineado no capítulo 1 esse modelo geral, o modelo do processo evolutivo, ele agora entra no capítulo 2, onde o André Luiz com o Eloy começam a questionar o instrutor Gúbio. E aí, nessas perguntas que fazem, vem toda a informação das características daquele estágio vibratório que eles vão visitar, que é um estágio do umbralino. Então, esse modelo vai se rebater naquele caso exemplo do umbral. Então, esse mega modelo vai ser instanciado, a gente pode dizer assim, naquelas condições. E a questão básica deles na primeira é: por que isso acontece? Por que as coisas estão do jeito que estão? Por que Deus não interfere e não permite que se criem essas grandes organizações, não permite que tenha toda essa regimentação? E na primeira parte. Na segunda parte, ele vai dizer assim: bom, mas agora vocês têm essas condições aqui com vocês para poder fazer essa mudança. Um resumo das questões todas levantadas e as respostas trabalhadas por André Luiz para chamar a atenção. Se a gente fizer uma leitura assim, rápida, essas coisas acontecem, eu tenho falanges de espíritos trevosos arregimentando outros espíritos no comando, numa sociedade hierarquizada, com chefe, subchefe e tudo mais. Tenho grandes organizações, primeiro, porque nós somos espíritos revoltados. E a gente depois olha aqui um pouquinho. Depois, nós temos as nossas condições evolutivas que são pequenas. Nós estamos na Terra que está lá no início do processo evolutivo. E nós somos imantados. Então, somos espíritos revoltados, não queremos nos submeter à lei natural, temos condições evolutivas baixas, nós estamos no início dessa subida, somos imantados a esta situação. Então, existe esse estacionamento deliberado e temos uma mente que vibra e irradia o nosso padrão vibratório. E assim como irradia, atrai. E aí complica mais essa prisão numa situação como essa. E, além de tudo, nós não queremos mudar. Então, quando ele discute esses filhos da revolta, ele fala primeiro por que existe essa regimentação inteligente. E aí são dificuldades nossas. Nós somos frágeis, nós temos o sentimento de culpa porque sabemos que nos desviamos, e pelo sentimento de culpa temos o medo e por aí nós somos atraídos e nos submetemos, muitas das vezes sequer perguntando por quê ou reagindo para não ficar preso nessa malha. As organizações se fazem porque na hora que a gente desencarna na mesma posição que conquistou durante os nossos atos como encarnados, e aí não conseguimos avançar, não vamos para frente, ficamos presos ali. E já que está aqui essa zona de conforto, eu conheço bem, eu já vou ficando por aqui mesmo, não vou reagir para sair. E aí essas cidades vão sendo construídas, feitas. Além de tudo, como nós sabemos que temos a culpa, nós temos vergonha de nós próprios, vergonha daquela condição. E então nós ficamos bem calados, nos juntamos com os pares e ficamos protegidos naquela zona de conforto. Por isso que isso se estabelece. Por outro lado, nós desconhecemos ou não queremos ter consciência de que os estados da alma, a paz, a ansiedade, o ódio, o medo, são consequências da nossa decisão. E a gente vai depois fazer um detalhamento um pouco nessa questão. É o estado íntimo que nós nos encontramos que define isso, o estado íntimo da nossa vontade. A Terra, as condições evolutivas, já porque a Terra é um dos planetas mais atrasados, e o umbral é sintonia de mentes desequilibradas, nós estamos ali. Por outro lado, como a nossa condição vibratória é baixa, nós vamos ser imantados para essa situação. Então, parece que estamos estacionados deliberadamente
nessa posição de ódio, mas a gente não consegue se libertar, porque são estruturas cristalizadas dentro do nosso interior, que nos mantêm naquela prisão, e é difícil, porque você vai ter que mudar hábitos, você vai ter que mudar comportamento, você vai ter que mudar valores, para ir desmanchando essas estruturas, e isso não é fácil e não é rápido. A questão da mente, nós estamos vibrando permanentemente, mas a gente vibra as estruturas que tem cristalizadas, a gente vibra os hábitos que adquiriu, a gente vibra aquele padrão de virtudes ou de vícios que perdemos ou adquirimos. E, além de tudo, a vontade é a maior das potências da alma, e a gente não faz o uso e não quer colocá-la na direção correta. E como é dito, eu não tenho o autor, mas diz assim, ó, a inteligência é o farol que ilumina o caminho, mas a vontade faz caminhar. Enquanto a gente não colocar a vontade a serviço dessa nossa evolução, a gente não vai conseguir fazer essa mudança. Essa questão dos estados da alma, a gente trouxe um exemplo muito simples, que aí nós encontramos na internet, eu não tenho a referência, diz assim, eu posso iniciar o céu ou o inferno dentro de mim, abrindo a porta que eu quiser, a porta do céu e a porta do inferno. Depende da posição que eu tomar ali. Então, assim, se eu tenho o sofrimento da ofensa, eu posso erguer o martelo da ira ou eu posso usar o bálsamo da tolerância. Ou eu fico furiosa com aquela ofensa, ou então eu ignoro, entendo a situação, sei que é uma pessoa em dificuldade e tenho uma tolerância. A posição interna é completamente diferente, dependendo da resposta que nós escolhemos para dar. Se eu sou visitada pela calúnia, eu posso usar o machado do revide, ou eu posso usar a gaze da autoconfiança. Ou eu ignoro e tenho autoconfiança e sei que não tem nada a ver comigo, ou eu vou revidar na mesma palavra, no mesmo nível. A chegada da injúria, uso o aguilhão da vingança ou o óleo do perdão. A enfermidade inesperada, ou eu lanço mão do ácido dissolvente da revolta, furioso e furiosa, porque estou doente, por que acontece comigo, tudo acontece comigo, é só comigo, ou então eu vou aceitar, ou eu recebo aquilo pela chave da aceitação. Ou eu tenho a partida quando eu tiver a partida de um ente querido, ou eu opto pelo punhal do desespero ou pela chave da aceitação. E se eu tenho diversas e infelizes situações, eu posso abrir abismos de incompreensão para cada uma delas, ou eu posso estender uma ponte de diálogo para resolvê-las. Então, isso aqui são todos os desafios que a gente recebe no dia a dia, sem nem perceber, nós estamos sendo testados a cada passo. E a gente abre uma porta ou outra pela decisão do nosso livre-arbítrio e pela nossa vontade. E essa decisão só diz respeito a nós mesmos. E as portas abertas só dizem respeito a nós mesmos. Portanto, esse estado da alma é uma coisa que a gente tem ao alcance da mão para ser usado. E aí nós trouxemos um trabalho do Bruce Lipton que diz o seguinte, que a célula ela é uma inteligência nela própria. E nós temos trilhões delas. E elas vibram e respondem num padrão vibratório próprio. Elas têm identidade. E mais ainda, elas são comandadas pela membrana celular. Isso foram pesquisas do Bruce Lipton. O André Luiz diz isso de uma outra forma. Ela é comandada pela membrana celular. A membrana celular, recebendo os impactos e as mensagens de fora, mensagens essas que nós mandamos através do pensamento que vem do nosso espírito, combinada com as proteínas que tem no citoplasma, ela codifica o comportamento das células. Assim, célula aqui, você vai ter que agir desse jeito. Por quê? Porque o pensamento que chegou é para fazer isso. Por exemplo, células, a questão de saúde ou de doença. Se nós começarmos a pensar, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, isso é um pensamento que vai afetar as células. De que maneira? O comando que chegou combina lá com os portõezinhos que ela tem, deixa passar ou não deixa passar, dentro da célula, codifica o comando assim, fique doente. A célula, então, se prepara e atrai os micro-organismos todos da doença que passarão pela membrana, porque ela está codificada para isso e você fica efetivamente doente. Então, uma coisa que a gente já sabe, que o pensamento influi muito
no nosso envoltório, nas nossas decisões e na nossa vida, o Bruce Lipton mostrou com os estudos que ele fez com as células. E é mais ou menos assim. Então, deixa eu só voltar aqui. Ele tem uma coisa que ele diz assim: as crenças controlam a biologia. Então, a biologia, o nosso corpo, esse organismo aqui, é controlado pelas nossas crenças. Nós não somos vítimas dos genes, não é hereditário. Os genes trazem um tipo de informação. E sim, somos donos do nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. Isso depende de nós. De que forma isso atua? Já que as crenças são os filtros da manifestação da nossa consciência. Nós estamos mergulhados num sistema de crenças, num ambiente que vem sendo formado desde o berço. Das informações que a gente recebe lá, de como a gente é cuidado, de como a gente é querido ou não é querido, da atenção que a gente recebe, da educação, dos amigos da adolescência, com quem nós compartilhamos experiências, atividades, estudos, da própria família, dos ensinamentos religiosos, da educação. São uma quantidade de situações que vão nos dando informações e nos passando mensagens. E nós vamos criando um ambiente no qual nós ficamos mergulhados e que a gente sequer percebe. Porém, esse ambiente vai decidindo o tipo de relacionamento que a gente tem, o tipo de interação social que acontece e o compartilhamento de experiências. Portanto, a partir de um contexto que foi sendo criado nessas experiências, numa encarnação, eu vou estabelecendo crenças, e essas crenças são filtros. E a minha consciência só vai se manifestar através desses filtros. E defino uma visão de mundo, e essa visão de mundo me faz escolher assim ou assado. Então, se eu tenho uma ciência materialista, se eu tenho uma visão materialista, eu já começo a retirar de mim o meu livre-arbítrio, porque essa visão materialista me diz que eu sou uma máquina e que eu obedeço a programas genéricos, portanto, eu não tenho livre-arbítrio de decisão. É uma crença limitante. E as minhas escolhas todas passarão a ser norteadas por isso. Aí a preocupação de fazer com que a gente tenha uma visão de um mundo espiritualizado, fazer com que a gente consiga expandir a consciência e trazer novas crenças, para que a gente possa evoluir. Esse é o mecanismo da mudança de sistema de crenças e valores, que é muito difícil, que é muito demorado e que custa bastante. É mais ou menos se a gente visse assim: aqui eu tenho o observador, eu posso ver uma velha ou eu posso ver uma moça. Dependendo do que eu escolho, eu vejo um tipo de realidade, a realidade que eu percebo. Ou eu percebo essa realidade do material, dos fatos manifestos, do corpo físico, da atuação do corpo físico, ou eu percebo a outra realidade, uma realidade de possibilidades, uma realidade onde a consciência se manifesta. Então, essa escolha aqui vai depender da minha capacidade de percepção. E essa minha capacidade de percepção depende das minhas crenças, do que eu escolho como filtro. Então, o mecanismo é complexo e é muito difícil. E é nesse processo que o André Luiz veio para ajudar. Ajudar quando ele está dando a descrição de cada um dos livros, trabalhando por essa vida do mundo espiritual, contando como é, para que nós façamos essa mudança. Para que nós, pelo nosso esforço, com os mecanismos que a gente tem, possa começar a enxergar a velha e a moça. Bom, vindo essa descrição desses parâmetros todos que dizem como é a zona umbralina e quais os mecanismos que se efetivam, quais as regras do jogo, então a gente vai agora olhar o seguinte: eu tenho em mim todas as possibilidades de fazer essa mudança. Eu tenho mecanismos, eu tenho ferramentas que podem fazer essa mudança. E ele começa a chamar a atenção. Primeiro, eu tenho a minha vontade. A vontade dirige o meu pensamento, eu mudo a minha rede vibratória, eu exteriorizo o que eu quero e crio um outro padrão vibratório. Eu me mobilizo, eu escolho a direção, eu uso o livre-arbítrio. Saúde ou doença depende do que eu estou escolhendo. Ao mesmo tempo, bem ou mal, o que eu vou escolher? Né? A nossa escolha é o uso do nosso livre-arbítrio. Nós já trazemos, e ele chama atenção, no nosso perispírito, as duas polaridades. Eu tenho chakras que vibram
nos chakras superiores, que vibram numa visão de mundo melhor, que vibram na busca disso. E tem os chakras inferiores, que são fisiológicos, são da manutenção desse organismo. Um polo ou outro eu escolho. Eu tenho duas dimensões da mesma realidade, é o que a gente vem dizendo na metáfora da galinha. Ou eu me submeto e vibro no padrão da galinha com aqueles valores bem materiais, ou eu me liberto, lanço essa águia para voar e vibro num mundo espiritualizado. Não existem paraísos miraculosos. Eu vou ter que construir. Os paraísos que existem, miraculosos ou não, com dificuldade, não, eu criei. Por quê? Porque eu sou um herdeiro do poder criador. Eu tenho a capacidade de criar. Então eu vou criar de acordo com o meu nível evolutivo, ou muito aqui ou muito lá. Mas eu posso criar. Eu posso definir como é que vai ser esse ambiente, como é que eu uso ao redor disso. Nós extraímos então a questão do herdeiro, do poder criador, justamente mostrando de novo. Se eu passo e me manifesto por todos esses planos vibratórios, como o Dr. Jorge André nos mostrou, nós somos este padrão vibratório, eu escolho onde é que eu quero vibrar. Eu exercito o meu uso do livre-arbítrio onde é que eu acho que é melhor. A lei de progresso é inevitável. Nós vamos passar, vamos progredir e vamos desmanchar todas essas cristalizações e chegaremos a espíritos puros como estamos aqui. E isso é através desse processo de individuação, de autodescobrimento. É chegada a hora, mais do que a hora, de nós mergulharmos dentro de nós mesmos, descobrirmos as nossas virtudes e os nossos vícios e trabalhar em cima disso. Não é vergonha, nós somos perfectistas, nós estamos a caminho. A gente ainda vai errar e errar muito. O que a gente não pode é desistir. O que a gente não pode é parar de perseverar. Bom, chegamos ao capítulo 3, e aqui é um capítulo mais curto e mais rápido, que é o seguinte: bom, vocês já viram o modelo, já sabem qual é o pano de fundo, já sabem as características do umbral, já sabem que tem condições para mudar, portanto, quem está lá também tem condições para mudar, são iguaizinhos a nós, só que nós estamos encarnados e eles desencarnados. Agora nós vamos para o caso exemplo, vocês vão trabalhar na recuperação de espíritos em dificuldade, e ele traz 2 casos exemplos. Antes do caso exemplo, ele chama a atenção e diz assim: cada socorro, cada problema de socorro é complexo e eu tenho que tomar conta de uma porção de itens. Quer dizer, se há intercessão de alguém pedindo para ajudar fulano, a montagem da programação reencarnatória, ela não é aleatória, ela toma em conta vários pontos. E ele chama a atenção, nós estamos trabalhando com a questão de obsessão. Então, é um mecanismo extremamente intricado, porque hoje, se nós somos bonzinhos, se somos hoje bonzinhos, no passado nós fomos algozes. E isso está fazendo parte da mesma rede. Então, primeiro é identificar todas as personalidades que estão compondo esse quadro. Você vai ter que mapear. Depois, você tem que lembrar que perseguidores e perseguidos estão enredados num número muito grande. Aí você sabe que cada espírito dessa rede, desse problema, ele é extremamente importante. Lembrando que à medida que a gente vai evoluindo, desenvolvendo competências, nós vamos amplificando essa rede sobre a qual a gente atua e sobre a qual a gente está interligada. Então, é preciso tomar conta disso tudo. Além de tudo, o nosso não é o maior problema e o mais importante problema para ser resolvido. Nós aqui na Terra, na condição que a gente tem a tendência de achar que nós somos as vítimas, somos os em maiores dificuldades, os outros não. Só que acima da nossa justiça de senso comum, acima da nossa visão limitada, existem outros tribunais muito maiores que enxergam muito mais amplo e que a partir daí é que vão definir os programas reencarnatórios. É a primeira chamada que ele faz. E aí vem o primeiro caso, que é o caso de Cláudio, que ele diz. Cláudio era casado com esse espírito de escola que vem se materializar naquele livro para pedir ajuda a ele. E tem 2 filhas com eles. Esse Cláudio, para poder garantir para elas, para as 3, uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, ele assassina o sobrinho dele, ele envenena o sobrinho dele para ficar de dono daquele dinheiro. Conclusão, é Antônio esse sobrinho, conclusão, elas tiveram uma vida de paz, de tranquilidade, de harmonia, e ele manteve dentro dele todas as consequências do erro cometido.
Ele teve a culpa, ele teve o arrependimento, não, mas aquele massacre, aquele sofrimento por ter tirado a vida. Além do que, ele passa a sofrer a obsessão desse sobrinho, que ficou muito revoltado e que vem atuando para ele. Então, esse espírito de Skol, a gente colocou Madonna, porque é a definição que dão, não fala no nome, ela disse que estas três, elas são eternas devedoras de Cláudio, porque ele saiu da lei natural, ele se desviou, ele puxou para si a responsabilidade dessa atitude em prol delas. Elas tiveram uma vida maravilhosa, talvez não se comprometeram, talvez tenham por que não precisaram fazer isso, e ele fez, dado o amor que teve. Então ela vai reencarnar, aqui está o programa reencarnatório, ela vai reencarnar de novo, vai casar com Cláudio e vai receber o Antônio como sendo membro da família. O Antônio que vem revoltado, que não se acerta com Cláudio, que tem ódio mortal. E junto com o Antônio virão 6 companheiros que estão alinhados com ele. Então, para ajudar esse trabalho, vamos botar essa patota junto e vamos deixar que uns ajudam os outros. Claro que para aguentar isso aqui tudo, as 2 filhas, que já são espíritos evoluídos, também virão fazer parte da família para poder equilibrar aqui e ajudar a esse espírito. Sendo que elas têm hoje a missão de sensibilizar Cláudio para esta reencarnação, para que esse programa possa se cumprir. Segundo programa, é um espírito sofredor, é um espírito que está lá naquelas regiões pesadas, mas tem uma visão diferente. Ela diz assim, eu sou devedora, ele fez isso por mim, para que eu tivesse paz e tranquilidade. O outro caso é o caso de Gregório, que é espírito trevoso, espírito do mal, das sombras, convicto, arregimenta milhões de outros espíritos, comanda com taco de ferro em cima deles, e que está lá, mas que já começou a despertar sinais não de arrependimento, mas de que aquilo não está bom, já estou entediado de estar fazendo mal, já não quero continuar nesse processo, já não sou rigoroso e não cobro dos outros, já acho que o mal não vai ganhar sempre, não estou mais convencido disso, e já estou querendo, não sei definir, mas estou. E tenho dentro de mim, porque Gregório tem a chama do amor por um espírito, que foi mãe dele, em outras encarnações, e que vem em auxílio. Então, qual é o programa que Gregório terá que cumprir? Matilde começa o trabalho de recuperação do Gregório. Para isso, Rúbio vai em direção às zonas umbralinas para fazer os primeiros contatos, para sensibilizar e aproximar Gregório. Por que Gúbio vai? Porque a filha Margarida está sofrendo um processo de obsessão. E Gúbio deve muito a Matilde, que vai reencarnar como mãe de Gregório novamente, para que ele faça essa recuperação. Ele vai reencarnar em situações bastante difíceis, ele vai ter a prova da riqueza, que é muito difícil, ele vai ter sucesso nos valores e nas questões do plano material, e depois ele vai perder tudo. Vai ser isolado dos amigos, vai perder o apoio dos parentes, vai ficar isolado. E o grande vínculo, o grande amor dele é a Matilde, é a mãe. Só que na hora do sufoco, na hora que ele está passando por essas provas, ela vai desencarnar. E ele então vai ter que atuar sozinho mesmo. Esse é o programa. E ele ainda tem a responsabilidade de tentar ajudar e tentar beneficiar todo esse pelotão de espíritos que hoje ele tem subordinado sobre ele, sob o comando e o tacão de ferro. Essa é a programação reencarnatória de Gregório, ele vai ter que cumprir. Agora, nos próximos capítulos, no capítulo 4 e 5 em diante, vai continuar o desenrolar desse caso exemplo. Porque lembrem que esse é um caso exemplo de libertação, da prática do bem. Estudaram, tiveram uma palestra, receberam a oração, foram protegidos e agora, minha gente, ao trabalho. E vamos lá recuperar Gregório na reforma interior. Obrigada, gente. A temática é muito complexa, interessante, mas muito bem apresentada pelo André Luiz. É de uma perfeição a toda a prova. E vocês têm aí todo o processo evolutivo
em ação, dos menores aos maiores, com proteções ou não, com possibilidades de ajuda ou não, tudo a depender do trabalho pessoal de cada um. Maria Amélia, eu gostaria que você me respondesse. No caso, o Gregório vem com a missão, com esse resgate, essa tarefa de resgate, com todo o amparato ali. E nós que indiretamente participarmos desse processo, qual é a nossa atitude enquanto terapeutas, enquanto professores, enquanto médicos, porque indiretamente também estaremos associados à resolução desses casos. Eu só gostaria que você me esclarecesse. Eu acho assim, que cada um de nós, dentro da área que veio para atuar, tem que fazer tudo o que é possível para recuperar, para deixar a pessoa bem. Não importa, porque a gente não tem a menor noção exatamente do passado de outras vidas. A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance, de acordo com essa visão do bem, da recuperação e tudo. E, naturalmente, se nós estivermos, é o que ele faz, nós estivermos nessa rede e entrarmos nesse contato, é porque alguma coisa a gente tem a ver com isso. Ele mesmo disse, na hora que eu defino uma programação reencarnatória e defino as intercessões, eu tenho que olhar de muito alto todos os espíritos envolvidos, todos os que precisam estar ali resgatando ou fazendo alguma coisa. Se eu entro nesse bojo, aí eu entro, gente, precisando alguma coisa. Agora, se eu atuar de acordo com a lei natural e fizer o esforço máximo dentro da minha proposta de trabalho, o resto não me compete. Temos que alcançar posições de equilíbrio e nos tornar-nos anjos. E ninguém pode chegar a uma posição de angelitude se não passar pelos conhecimentos e as vivências pessoais. Não adianta nós termos os conhecimentos sem a vivência. A professora que não tem uma atenção maior com o seu grupo, só de ouvir dizer do que leu, ela não é professora. A professora é a vivência do processo com os alunos. E nós, que somos alunos na evolução, temos que passar por esses elementos, todos maiores ou menores, para alcançarmos o que devemos. Ela apresentou um traçado ali das passagens do indivíduo desde o self, que é o caminho para a nossa angelitude. E nós temos que passar por todos esses, vamos dizer assim, essas densidades imensas, com conhecimento pessoal, até alcançarmos isso. Além de termos toda aquela polaridade que nós carregamos, das forças femininas e masculinas, em ajuste completo. E só tem um homem que conseguiu isso: Jesus. Não precisa mais reencarnar. Nós vamos chegar lá. Não se incomodem. Bota aí uns 4 a 5 milhões de anos, ou mais um pouquinho, mas nós vamos chegar. Isso passa muito rápido. Os músculos, né? Toda aquela formatação, lembrarmos dos micro-organismos que nós temos dentro de nós e então a evolução também, né? Se a gente não trata bem desse corpo que a gente precisa, como é que eles vão progredir? É o processo de angelitude, limpeza total. A corrente começa lá de nos todas as facetas com as quais nós convivemos. Então nós temos que agradecer a nossa vice-presidente o que ela nos trouxe, porque ela trouxe um resumo autêntico e atencioso do processo evolutivo, que é um processo imensamente difícil sob certo aspecto, pelo menos na nossa visão atual. Mas quando nós vamos caminhando, alcançando, buscando, conseguindo, conquistando, as coisas vão se facilitando cada vez mais, porque as agressões se tornarão
mínimas e talvez quase ausentes. Muita paz para todos.